Vamos lá, amores e amoras. Vamos voltar na nossa folhinha de critérios de divisibilidade. Porém, antes, a tia quer trazer algumas dicas das propriedades de múltiplos e divisores para vocês. Prestem bem atenção. Nós temos aqui no quadro algumas dicas. A primeira, os múltiplos e os divisores estão relacionados com a divisão de dois números inteiros, tá? O múltiplo, um número é múltiplo de outro, assim como ele pode ser também um divisor. Ih, tia, complicou. Então vamos na prática. Olha só, 3 vezes 4 igual a 12. Esse 12 ali, ele é múltiplo. Por que ele é múltiplo? Porque ele é resultado de uma multiplicação. Então ele é múltiplo de 3 e de 4. Certo? Agora, esse mesmo número 12, que é múltiplo de 3 e de 4, a gente pode inverter. Veja bem, o 12, ele pode ser dividido por 4 e por 3, que vai dar resto 0. Então, 4 e 3 dividem o número 12, ou seja, 4 e 3 são divisores de 12, certo? Então, olha bem, ele pode ser múltiplo ou ele pode ser divisores, eles são relacionados. Para a gente não errar isso, nós precisamos entender muito bem a tabuada, conhecer muito bem a tabuada. Por isso é importante estudar a tabuada um pouquinho cada dia, tá? Outra dica, o primeiro múltiplo de um número qualquer será sempre ele mesmo. Tabuada do 5, o primeiro múltiplo é o 5. Tabuada do 7, o primeiro múltiplo é o 7. Tabuada do 59, o primeiro múltiplo é o 59. Tia, mas quando você ensinou múltiplo, você botou lá 5 vezes 0 igual a 0. Eu entendi na sequência que o primeiro múltiplo é o 0. Prestem bem atenção, 0 é um elemento nulo, tá? Ele não é o primeiro. Quando a tia colocou naquela folhinha de múltiplos, teve gente que entregou para mim assim, 0, 5, 10, 15. Eu considerei, não tem problema. Mas cuidado, se a pergunta for quem é o primeiro múltiplo, é sempre ele mesmo, tá? Assim como o maior divisor de um número é ele mesmo, é sempre ele mesmo. Então, qual é o maior divisor de 12? 12, certo? Então, ó, por que, tia? Porque se eu fizer, por exemplo, 12 dividido por 24, não vai dar um número inteiro, certo? Então, ó, 12 dividido por 1, 12 dividido por 2, 12 dividido por 3, por 4, por 6 e, finalmente, por ele mesmo, por 12. Então, o maior divisor é ele mesmo, tá? E o primeiro múltiplo é sempre ele mesmo, ok? A partir do 12, você vai começar a multiplicar. Então, 12 vezes 1, 12. Primeiro múltiplo de 12, certo? Agora, qual é o primeiro divisor de 12? O número 1. É só inverter a ordem dos números ali, dos fatores e dos divisores. Tá? Então, ó, conhecer bem a tabuada vai te ajudar e conhecer bem os critérios de divisibilidade. Aquela primeira folhinha, esta folhinha que a gente vai dar outras dicas agora. Conheça bem, aprenda bem os critérios de 2, de 3, como que faz, para você não errar mais a continha de dividir. Outra coisa, fazer estimativas evita grandes erros. Um exemplo, lembra quando a gente faz aquelas continhas que tem um 0 no meio da operação? E aí, vamos dizer, 504 dividido por 26, e aí vocês, na hora que fizeram a estimativa, você já sabe mais ou menos quanto que vai dar, né? 100 dividido por 8, ou 1000 dividido por 8, você já sabe que o número vai dar bem grande. Então, quando você faz a divisão que dá uma dezena, opa, tem alguma coisa errada aí. Faz a estimativa. A estimativa é uma aproximação, arredonde os números. Eu arredondo o primeiro, arredondo o segundo, e aí eu tenho uma resposta aproximada, é mais ou menos aquele número. Quando você faz o algoritmo, você vai achar um número real. E ali está dentro daquela travezinha, né, de gol, é uma estimativa real.
E aí você fica mais seguro na hora de seu resultado, de responder a sua pergunta. Quando você faz uma estimativa na hora de fazer o resultado e o seu resultado ficou muito longe da sua estimativa, ou você errou a estimativa ou você errou o resultado, tá? Muito importante, tá? Faça estimativas. E o última dica. Números terminados em 0, nós podemos cortar. Um exemplo, eu tenho aqui, ó, 100 dividido por 20. 100 dividido por 20. Olha lá, números terminados em 0, eu posso cortar o 0. Então, eu tenho um 0 aqui no 20, eu posso cortar um 0 do 100. Posso cortar todos? Não. Eu tenho que cortar um do dividendo e um do divisor. Aqui não tem 2 0, então eu não posso cortar os dois. Ficou fácil ali, ó, facilitou a nossa divisão. 10 dividido por 2, 5. Tá bom, gente? Então, essas propriedades vão auxiliar vocês por toda a vida, na hora de fazer multiplicação e divisão, tá? Muito importante. Um grande beijo da tia, paz e bem.